Olá, eu sou Maico Asnar, sou coach comportamental e de autoconhecimento. Nesta série de vídeos eu estou ensinando como mudar completamente a sua vida, fazendo você se sentir verdadeiramente feliz, autoconfiante, colocando a sua vida em outro patamar. Mas nesse vídeo eu vou te ensinar como as pessoas comuns podem aprender facilmente dicas para colocar os ensinamentos em prática e ter suas vidas completamente transformadas, começando do zero. No primeiro vídeo dessa série, eu falei os 5 erros que impedem as pessoas de serem felizes. Se você ainda não assistiu, ele está disponível nesta mesma página aqui em cima. E se você já viu, eu realmente recomendo que você assista de novo para te dar mais clareza sobre o conteúdo que vou explicar nesse vídeo de hoje. Eu queria aproveitar para agradecer a avalanche de comentários que tiveram na divulgação dessa série. Muitas dessas pessoas que estão passando por momentos difíceis, como eu passei, mandaram as perguntas diretamente para mim, porque elas não querem se expor nas redes sociais, e eu entendo completamente. Eu mesmo tive medo e constrangimento antes de decidir contar a minha história para vocês. E eu só fiz isso porque eu acredito de verdade que falar sobre a minha história pode ajudar outras pessoas. E eu fiz o possível para responder o máximo de perguntas. E se você ainda não deixou a sua pergunta ou ainda não respondi a sua dúvida em algum dos meus vídeos, você tem a oportunidade de deixar o comentário aqui nesse vídeo também. E é muito legal ver essa comunidade de pessoas interessadas em se transformar. Bom, vamos lá. As principais perguntas que eu recebi são: por onde eu começo, Michael? É possível mudar depois de tantos anos? Qual direção eu devo ir? O que é necessário para ser feliz de verdade? Então, eu imagino que você também deve estar se perguntando se você conseguiria mudar a sua vida de patamar, apenas aprendendo a ter mais autoconhecimento. Posso ficar o dia inteiro falando sobre hábitos bons, ruins, hábitos de sucesso, hábitos comuns em pessoas que não conseguem atingir as coisas que desejam. Mas tudo isso não vai adiantar muito sem eu te contar porque é legitimamente e cientificamente possível qualquer pessoa alcançar o que quiser. Não sou eu quem diz isso, existe uma ciência. A ciência é a neuroplasticidade ou a plasticidade neural. Vou dar um exemplo para te explicar melhor. Claro que cada pessoa tem a sua bagagem emocional referente às coisas que aconteceram no passado. Mas vamos pensar em uma corrida de Fórmula 1, onde todos os carros têm a mesma capacidade e o que muda é o piloto. A mesma coisa acontece com a nossa mente. Todos nós temos a mesma capacidade e o que muda são os comandos que enviamos para o nosso cérebro. Quando fazemos algo novo pela primeira vez, o nosso cérebro começa a criar caminhos neurais para essa atividade. Imagina que você passa todos os dias por um caminho em cima de um gramado, com aquela graminha bem altinha ali. E como você passa ali por aquele caminho, muitas vezes, depois de alguns dias, esse caminho vira terra e não vai mais ter grama naquela trilha. O mesmo acontece com a nossa cabeça quando recebemos uma informação nova. Neurônios que tem dentro da nossa cabeça, na medida em que vamos repetindo aquela mesma informação, vão formando caminhos e depois vão funcionando automaticamente e transformando nossas atividades em hábitos inconscientes, como andar de bicicleta ou dirigir um veículo. Um esforço, isso quer dizer que, fazendo ou não algum esforço, o nosso cérebro está todos os dias mudando, se adaptando e se moldando. E mostra que o cérebro tem a plasticidade, ele vai se moldando. E mostra também porque é tão difícil mudar um hábito que já está forte, nós condicionamos nossa mente e depois viramos escravos desse caminho, já que é muito mais fácil andar por um caminho que já está forte do que percorrer um novo caminho, igual a trilha no gramado. Se tem uma trilha já feita, por onde você caminha? Pela trilha ou por um caminho diferente? Pois é, 97% das pessoas vão caminhar pela trilha. Isso pode até ser bom demais para ser verdade. Que já até me chamaram de guru da felicidade. Eu até entendo que tenham pessoas que acham impossível uma pessoa transformar completamente a vida dela. Eu mesmo não dava muita confiança para esse tipo de assunto. Também não acreditava muito. Mas tem um livro bem antigo que você conhece, a Bíblia, que já dizia que o povo perece porque falta conhecimento.
Na verdade, eu não acreditava, porque eu não tinha conhecimento. Ver essa transformação, então. Sim, eu verdadeiramente entendo que tenha pessoas que não acreditem, porque dizem que mágica não existe. Como eu posso viver essa transformação, então, Maicon? Olha só, quando você aprende algo novo, como por exemplo, as coisas que te ensinei no conteúdo do vídeo passado dessa série, onde eu falava sobre os tipos de erros mais cometidos, que eram 5. Agora que você sabe quais são eles, você está conscientemente fazendo as coisas. Outro exemplo é quando aprendemos a dirigir. Ficamos atentos a tudo, estamos mais conscientes das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Dirigir, se preocupando, porque você está diante de uma coisa nova, algo que você não faz com frequência. Então, você se preocupa com a estrada, com o retrovisor, com o freio, com a embreagem, com a marcha, enfim, está atento a tudo. Mas na medida em que você vai praticando, você começa a fazer as coisas automaticamente e depois você passa a dirigir se preocupando apenas com a estrada. O resto você faz automaticamente sem pensar. Aí é que a mágica acontece e você pode se beneficiar do poder da neuroplasticidade. Por outro lado, a parte ruim é quando você está nesse modo automático. Quem está no comando é o seu inconsciente, e nesse caso, sem estar usando a parte realmente capaz de promover mudanças, estão te trazendo resultados. Veja, você faz automaticamente as coisas, mas elas não estão te trazendo resultados positivos e a sua mente não está preocupada em fazer mudanças. Já reparou que quando verdadeiramente você se propõe a fazer algo, quanto mais você tenta, mais motivado você fica? A boa notícia é que quanto mais alerta você fica e quanto melhor o resultado, maior a mudança dentro da sua mente. Se você está intensamente focado em uma tarefa e realmente tentando dominar algo por uma razão importante, a mudança experimentada será maior. Vou te contar a história do Herbert Viana. A história do Herbert Viana, que eu quero trazer aqui para você, é que ele é o vocalista e compositor da banda Paralamas do Sucesso. Eu acredito que a maioria das pessoas conhece e você conhece ele também. Em 2001, o músico sofreu um acidente de ultraleve em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. No acidente, a coluna dele teve uma vértebra que foi danificada. Os médicos retiraram essa vértebra. Mas, infelizmente, mesmo com as terapias ao longo desses anos, ele não conseguiu voltar a andar. Ele também teve um dano cerebral onde ele perdeu parte do seu cérebro. Onde o nosso cérebro é dividido em partes e cada parte tem uma função específica. Herbert identificaram que a parte do cérebro dele que era responsável pela linguagem, escrita, inteligência, atenção, criatividade, planejamento, cálculo, motivação, iniciativa, ainda encontra-se preservadas na cabeça do músico. Herbert continuou a ensaiar com os amigos integrantes da banda, ou seja, fazia a mesma atividade frequentemente. Ele tinha dificuldade para se adaptar a tocar o violão sentado. Ele teve que reaprender como fazer isso e continuou treinando até conseguir fazer isso automaticamente de novo. Fizeram diversos exames e identificaram que o cérebro dele estava dando um jeito de se reorganizar para compensar aquela parte que foi perdida. No início, ele tinha até dificuldade para falar. E, no ano seguinte, ele já estava nos palcos cantando novamente. Identificado. Num determinado momento de um acidente onde eu me machuquei muito, perdi o amor da minha vida, a mãe dos meus filhos. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos. Que quero contar é sobre a psicopedagoga Adriana Foz. Aos 32 anos, Adriana teve sua vida virada ao avesso. Ela sofreu um AVC hemorrágico, passou 4 meses internada e 4 anos em reabilitação. Ela perdeu os movimentos do lado direito do corpo e não reconhecia nem mesmo seu próprio marido, com quem estava casada há 10 anos. Ela era especialista em leitura e escrita. Mas com o dano cerebral, ela esqueceu como se fazia isso. Aos poucos,
foi se recuperando. Ela queria entender como o seu cérebro estava se readaptando a essas novas rotinas. Então, ela experimentou modos diferentes de como se recuperar. Ela teve uma depressão patológica, mas fez um curso de palhaço para aprender a rir dela mesma. Ela foi fazer aulas de samba para reaprender como andar corretamente. Eu me reabilitei boa parte, mas teve uma hora, gente, que eu não evoluía mais e eu só chorava. E eu entrei numa depressão profunda. Mas lembra, a gente tem sempre a possibilidade de escolha. E eu podia ter escolhido ficar naquela depressão, naquela situação onde eu achava que eu nada mais podia, já que eu nem me reconhecia, já que eu não ia conseguir voltar a ser aquela Adriana de antes. E eu fui atrás daquilo que me emocionava. Eu decidi fazer aula de palhaço. Eu fui fazer essa aula porque eu precisava de rir de mim mesma. Eu precisava rir daquela Adriana que eu não reconhecia, daquela pessoa que eu não queria ser, mas estava sendo, porque eu queria recorrer àquele passado, mas aquele meu presente era o meu presente. A uma certa altura, me incomodava muito o meu jeito de andar. E aí que eu fui buscar um novo desafio. E eu fui procurar a passista de uma escola de samba. E falei, você topa o desafio? Ensinar uma pessoa que tem esse andar a sambar? E ela, bora lá, né? Eu aprendi a sambar e ensinei o meu cérebro a buscar novos caminhos. Ensinei o meu cérebro a rebolar. Porque o nosso cérebro é plástico. Plasticidade cerebral é uma faculdade que todo cérebro tem. O meu, o seu, do seu avô, do seu filho. E é a faculdade da competência que o cérebro tem de se modificar, de se reorganizar, de se reestruturar e de aprender. Porque emoção é o que faz a vida ter colorido. E por isso que eu venho aqui compartilhar e sugerir para que vocês aprendam a rebolar com os seus cérebros. E aí, eu combinei que eu ia Bom, você viu que essas duas pessoas sofreram danos gravíssimos no seu cérebro. E você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com a minha transformação de vida? O cérebro da Adriana, assim como do Herbert, foi encontrado outros caminhos para funcionar sem a parte que estava danificada. Isso também é conhecido como neuroplasticidade ou plasticidade neural. Isso significa que o seu cérebro se reorganiza para que outras áreas do cérebro assumam as funções das áreas comprometidas pelo acidente. As mudanças iniciais são temporárias. Seu cérebro primeiro registra a mudança. Em seguida, determina se deve tornar a mudança permanente ou não. A mudança só se torna permanente se repetir ela por mais vezes ou se o resultado for gerado por um forte impacto emocional. Lembra até mesmo do exemplo da grama? E até mesmo te digo um outro exemplo. Um esportista, por exemplo, um boxeador, quando ele está ali, né, fazendo os treinamentos, e ele vai e repete isso na ação dele quando está em combate. E ele se torna um campeão. Então, quando aprendemos algo, o caminho é fraco. Por exemplo, se aprendemos um conteúdo novo, ele somente será consolidado em nosso cérebro na medida em que usarmos ele habitualmente. O exemplo do boxeador. Criando assim vias neurais que serão os caminhos bastante utilizados. Essas duas pessoas que te contei, a história do Herbert e da Adriana, tiveram um caminho velho interrompido. Foi criada uma barreira no lugar, mas na medida em que eles foram fazendo outras atividades, foram se tornando novos caminhos. E com a repetição dessas novas atividades, o cérebro torna-se essas informações permanentes.
Vou colocar aqui para você um trecho de um vídeo que ilustra bem o que eu acabei de falar. Por isso, eu posso afirmar para você, sim, você pode mudar a sua vida de patamar. Quando você está aprendendo alguma coisa, os neurônios em nosso cérebro se conectam uns aos outros, formando redes complexas. Esse processo também é conhecido como plasticidade cerebral. É a responsável pelo sucesso de muitas pessoas no aprendizado. A plasticidade cerebral é a habilidade do seu cérebro de se modificar fisicamente através da repetição. As redes neurais que são utilizadas com frequência são fortalecidas e as redes neurais que não são utilizadas vão enfraquecendo com o tempo e perdendo as suas conexões. Então a repetição diária vai formar redes neurais fortes e também vai formar uma camada de mielina que vai aumentar a velocidade de processamento das informações pelos axônios. Sabendo disso, a pergunta seria: qual a melhor forma de praticar diariamente? Um bom jeito de praticar qualquer habilidade que seja é praticar com consistência, ou seja, dia após dia. Manter o foco intenso naquilo que você está aprendendo. Mirar em corrigir as suas fraquezas ou expandir os limites das suas habilidades atuais. Minimize as distrações. Desliga o celular, desliga a televisão, desliga a música, etc. Comece a praticar em câmera lenta e vá gradualmente aumentando a velocidade. Também utilize pausas durante seus treinos. Dê uma respirada, relaxe um pouco e volte a praticar. E saiba que o conteúdo daquilo que você aprendeu durante o dia é consolidado na memória durante o sono profundo. Sendo assim, procure dormir muito bem. É uma das principais partes aí do aprendizado, é a parte em que você está dormindo e consolidando a sua memória. E mais uma dica, pode parecer uma surpresa para alguns, mas estudos sugerem que visualizar aquilo que você está aprendendo pode reforçar o aprendizado. É isso mesmo, apenas visualizar detalhadamente vai te ajudar a aprender. Os cientistas deram o nome a essa técnica de ensaio motor visual. Eu sugiro que você pratique essa técnica de visualização antes de dormir. E é dessa forma que a gente consegue aprender tantas coisas desde o momento em que a gente nasce, com a prática diária, dia após dia, modificando o nosso cérebro fisicamente. Sim, você pode encontrar a verdadeira felicidade. Se olharmos uma coisa positivamente, nosso cérebro vai criar caminhos para aquilo. E se repetidamente pensamos nessa mesma coisa positiva, o cérebro vai encontrar um caminho para te ajudar a realizar aquele sonho, aquele projeto. Com a prática, você vai aumentar os pensamentos positivos referente aos novos projetos, aos seus sonhos. Então as conexões do nosso cérebro que usamos mais frequentemente vão se fortalecendo. Podemos fazer exatamente o contrário com os pensamentos ruins, evitando eles, e assim as conexões e caminhos que usamos menos vão enfraquecendo e se desfazem com o tempo. Então conseguiremos nos livrar definitivamente desses sentimentos tóxicos. O segredo é: toda e nova informação aprendida deve ser praticada frequentemente, com consistência e principalmente foco. Frequência e foco são fundamentais para mudarmos qualquer hábito. Muita gente está me perguntando por que eles estão interessados em dar um passo para frente. E o fato é que eu montei um treinamento que justamente traz esses primeiros passos para a mudança de vida. Olha, eu tentei passar o máximo de conhecimento, o máximo de valor aqui, mas você tem que entender que por mais que eu me esforce, o tempo é limitado. Então existe a possibilidade de passarmos mais falando sobre essa transformação. Mais para frente eu vou falar mais sobre essa oportunidade. Mas por enquanto eu quero que você verdadeiramente aproveite esse material que você tem agora e já vá colocando esses ensinamentos em prática. E por enquanto, também eu gostaria que você deixasse um comentário aqui embaixo com a sua maior dúvida ou com alguma parte do conteúdo que você queira que eu falasse mais. Enquanto também eu gostaria que você deixasse um comentário aqui embaixo com a sua maior dúvida ou com alguma parte do conteúdo que você queira que eu falasse mais. E que você curtisse a minha página no Facebook. Assim você vai me ajudar nesse processo de mudança. Gratidão pela sua vida. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!